Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Mãe e mãe, nos santos dos santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Oh, Senhor Jesus. Oh, glória a Refugio-nos, Senhor, Deus. debaixo da tua graça, Senhor Jesus. Clamamos por refúgio debaixo da tua graça, Senhor. Leve-nos ao teu refúgio, Senhor, ao teu lugar secreto, ao teu esconderijo. Nós clamamos ao Senhor. Que nos guarde, Senhor, debaixo da tua santidade, Senhor Jesus. Que o Senhor exerça o teu poder sobre nós, como nosso sumo sacerdote. Quantas vezes, nestes últimos tempos, o Senhor nos tem mandado a palavra que reforça o fato de o Senhor ser o nosso sumo sacerdote. Recentemente estudamos Malaquias 3, recentemente estudamos Hebreus 13, e agora estamos em Josué 20, temas que reforçam o teu papel sumo sacerdotal sobre as nossas vidas. E nós reconhecemos que temos um sumo sacerdote
cujo oferecimento, cuja oferta é perfeita, capaz de curar, capaz de redimir, capaz de salvar. Senhor, obrigado por ser um sumo sacerdote sem pecado, um sumo sacerdote diferente dos sumos sacerdotes levitas, que eram colocados como ministros sobre o povo de Israel. Obrigado pela tua perfeição. Obrigado pela tua falta de mácula. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua carência de pecados. Obrigado, Senhor Jesus. Gratos somos pela maneira como nós somos amparados e refugiados e socorridos debaixo da tua autoridade, pois o Senhor exerce autoridade em justiça e em misericórdia. Obrigado pela tua misericórdia para com os culpados, Senhor Jesus. Obrigado por refugiar os culpados. Nós agradecemos, pois culpados somos de tantas transgressões, mas o Senhor levou sobre si as nossas transgressões e as nossas culpas. Nós agradecemos, Senhor Jesus, porque pelas suas pisaduras fomos sarados e fomos levados a um lugar seguro de refúgio no Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, Anandinha, paz do Senhor. Vamos lá ao nosso texto, Josué 20, um texto tão interessante. A gente fala tão pouco sobre esse tema na igreja. Eu quero relembrar a vocês, aqui antes da gente começar a leitura propriamente dita, sobre qual é o contexto aqui, né? Josué 20 é o texto, Josué é o livro da conquista da terra. Então nós temos povo, atravessou o deserto, foi ministrado por Moisés. Moisés foi sucedido por Josué. Josué, por ordem do Senhor, atravessa o Rio Jordão depois que o povo termina de ouvir as últimas ministrações de Moisés, ali que estão no livro de Deuteronômio, nas campinas de Moabe, né, que fica a leste do Rio Jordão. E então o povo atravessa o Rio Jordão e entra em direção ao oeste na Terra Prometida. E aí começa uma sucessão de batalhas, de incursões militares comandadas pelo Senhor através da vida de Josué. Josué sendo conquistador. E o Senhor, conforme vai guiando o povo a conquistar a terra, e essa conquista da terra, ela tinha uma lógica específica, porque para cada uma das 12 tribos herdeiras de território, havia ali delimitações específicas de território. Então você tinha a tribo de Judá em uma determinada região, a tribo de Benjamim em outra região, Naftali, Zebulon, Manassés, Efraim e assim por diante. Cada um com o seu território. E o Senhor separa ao longo destes territórios, e o território prometido pelo Senhor incluía tanto uma parte a oeste de Jordão, quanto outra parte ao leste do Rio Jordão. É uma região grande. E o Senhor determina o estabelecimento de 6 cidades específicas, para finalidades específicas, completamente diferentes das outras cidades, das cidades comuns. E estas 6 cidades estão espalhadas por esse vasto território. Você tem 3 dessas cidades ao oeste do Rio Jordão, outras 3 ao leste do Rio Jordão. E é este texto sobre estas cidades e o significado destas 6 cidades, chamadas de cidades de refúgio, que nós estamos estudando aqui. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês em relação a estas cidades é que elas apontam para Cristo. Como muitas das coisas que nós temos no Antigo Testamento, existem ali vários indicativos que nos remetem à figura do Messias que naquela época ainda era prometido. Hoje, nós já temos um Messias que já é vindo, ele já veio, e que nós estamos aguardando a sua segunda vinda agora. Mas naquele período, o Messias ainda não tinha vindo em carne, né? E eles estavam aguardando. Então, muitas das promessas que são feitas ao povo
em muitos dos institutos que são trazidos ao povo, dentro dos institutos sacerdotais, dentro das liturgias, dentro das festas, e inclusive da formação política do povo e da formação geopolítica em especial, da formação de determinadas cidades, nessas coisas também Cristo está representado. E aqui nós temos um ponto de uma grande representação de Cristo no Antigo Testamento, ok? Nessas chamadas cidades refúgio, que são as Arei Miklat. Vamos entrar agora sim neste texto. Falou mais do Senhor a Josué, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés. Lembrando que Moisés, já nos 5 livros da lei, em 2 deles, né, Moisés já tinha abordado este tema, principalmente em Deuteronômio, esse tema do que seriam essas cidades de refúgio. Só que quando Moisés narra o que seriam as cidades de refúgio, o território não estava conquistado. Agora, com Josué, com o território sendo conquistado, estas cidades sobre as quais Moisés havia falado lá atrás, ainda de maneira abstrata, teórica, agora essas cidades vão ser, na prática, implementadas, ok? Para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por engano, e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. Então, olha só o propósito da cidade. E vejam como a justiça do Senhor é uma justiça complexa, um sistema judiciário extremamente complexo, extremamente bem desenvolvido, e que ainda nos dias de hoje, os sistemas de justiça penal ainda são influenciados por valores que estavam aqui. Olha a antiguidade disso. Nós estamos aqui mais de 3.000 anos atrás. E olha a complexidade disso. Nós temos no direito penal brasileiro condutas que são reputadas como crime e que são condutas dolosas. Quando elas são consideradas dolosas, é porque o poder judiciário, quem exerce judicatura, né, poder, autoridade para julgar, entendeu que o crime foi cometido com a vontade de de obter aquele resultado específico. Isso é um crime doloso, chamado em alguns países de crime de primeiro grau, né? Mas existem também determinadas atividades que elas são culposas. Veja, um mal foi causado, um mal que não deveria ter sido causado, porque tem algum princípio ou alguma regra que protege um determinado bem, como é o caso aqui. A vida deveria ser protegida. Este era o bem a ser protegido neste caso. E alguém cometeu uma morte de alguém, mas cometeu esta morte sem ter como intenção direta e imediata causar a morte. Então, a morte pode ter acontecido de maneira acidental, pode ter acontecido porque a pessoa não tinha nenhum conhecimento do fato, né, de que havia uma vida ali colocada, ou tendo conhecimento de que tinha uma vida ali, teve algum descuido em relação à proteção dessa vida, e isso gerou a morte de uma pessoa, mas sem que o agente que gerou a morte tivesse tido a intenção de matar a pessoa. Entendem? Então, isso é um crime culposo, é o que chamamos hoje, no direito brasileiro contemporâneo, de um crime culposo. E havia juízes que pegavam essas causas para definir, segundo as próprias regras que estavam trazidas na Torá, nos 5 livros de Moisés, e tomavam a decisão sobre caso a caso. As pessoas eram levadas nas portas da cidade, né, nos portais da cidade, e nas portas da cidade era realizado o julgamento das pessoas. Vocês devem se lembrar, tem um salmo famoso que usa esta expressão das portas da cidade, e é interessante nós compreendermos o significado disso. Vocês se lembram que no Salmo 127, que é um dos salmos sobre família, vocês vão se lembrar que é aquele que fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será repousar
de madrugada, levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Lá no finalzinho, quando fala que os filhos da juventude, os filhos da mocidade, eles estão um galardão, uma herança, e que seriam usados como flechas na mão de um homem poderoso, é dito que estes filhos, que são os filhos dos justos, eles não seriam confundidos. E aí vem a frase final, a frase de arremate. Mas falarão com os seus inimigos à porta. O que quer dizer isto? Falarão com os seus inimigos à porta. Além, evidentemente, né, do fato de que o inimigo é mantido da porta para fora, mas tem todo um sentido especial. Quando uma pessoa que viveu no período do Antigo Testamento, uma pessoa de Israel, ouvia este salmo, a pessoa entendia do que estava sendo dito. É porque quando um pai de família fosse levado a julgamento, ele seria levado para onde? Para as portas da cidade. Mas o justo teria toda a sua casa indo em favor dele para falar com os inimigos do patriarca à porta da cidade. Olha só, como é importante a gente conhecer os contextos, porque aí a gente entende melhor aquilo que está escrito. Então, no dia do seu julgamento, a sua casa, a sua descendência estará com você. Porque isto é o resultado de um pai, de uma mãe de família, que criam os filhos segundo as regras do Senhor. E então, este filho aprenderá a cumprir o mandamento. Qual que é o quinto mandamento dos 10 mandamentos do Decálogo? Honrarás o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Então, este mandamento será também cumprido, como os demais mandamentos do Senhor. E isso reverterá em favor de você mesmo, que tem criado os seus filhos e conduzido a sua casa na lei do Senhor. Olha que coisa mais linda. E aqui está sendo dito que a pessoa que comete um homicídio por engano, ela precisará ter uma cidade, ou algumas cidades, no caso, 6 cidades, à sua disposição, para que esta pessoa possa se refugiar. Por quê? Quando alguém gerava uma morte no mundo antigo se entendia que a família que foi prejudicada com um ente querido morto teria o direito de designar uma pessoa para ir vingar o sangue. Então, ó, mataram o meu filho, eu posso designar alguém para ir lá e vingar o sangue, o vingador do sangue. Mas olha só aqui, o que o Senhor está fazendo? O Senhor está olhando para esta sociedade do mundo antigo e o Senhor está trazendo valores. Uma coisa é a intenção, veja como mais do que o que acontece exteriormente, e isso vale para nós como igreja, mais do que aquilo que nós religiosamente manifestamos para fora, o que o Senhor quer é o que está dentro do coração. Então o Senhor está olhando para um resultado que aconteceu fora. Uma pessoa morreu. Mas se dentro do coração o agente causador da morte não tinha a intenção de gerar aquela morte, é preciso haver uma solução jurídica para isso. Olha que coisa linda. E então qual é a solução jurídica? Esta pessoa teria o equivalente a uma medida protetiva. Hoje, essa expressão medida protetiva, ela é muito comumente usada, principalmente na defesa da mulher, nos direitos da mulher, não é? A gente ouve muito falar nos jornais essa expressão medida protetiva. E no mundo antigo, 3.000 anos atrás, o Senhor tinha ali uma medida protetiva, ou seja, a pessoa que percebeu que cometeu, né, uma morte e não tinha intenção, essa pessoa deveria fugir para uma destas 6 cidades. E agora o Senhor vai trazer aqui como é que isso vai funcionar. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta da cidade e exporá sua causa aos ouvidos dos anciãos da tal cidade. Quem eram os juízes no mundo antigo? Os anciãos, os mais experientes, os que conheciam melhor a lei do Senhor e os que conheciam melhor as circunstâncias da vida. Então, aquele que tem melhor conhecimento da vida e melhor conhecimento da lei é aquele que é colocado com autoridade judicante, não é? Então, e onde é que o julgamento acontecia? Às portas da cidade.
Então, veja, essa pessoa cometeu um crime, essa pessoa vai sair do seu vilarejo, da sua cidade, vai até uma destas 6 cidades de refúgio, uma destas Rei Miklat, e lá na porta da cidade, essa pessoa vai procurar, pedir a presença dos anciãos e vai expor os fatos que aconteceram. Então, o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão um homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intenção e não o odiou antes. Ou seja, se a pessoa está comprovado que de fato não era um inimigo, né? Não foi uma pessoa que está tentando usar de um subterfúgio para fingir, para forjar que houve um acidente, mas na verdade eram inimigos que entraram em conflito e um deles terminou morto. Então, isso tudo será apurado, e sendo apurado, e os anciãos da cidade fazendo todo o levantamento que tinham de fazer, inclusive com testemunhas, porque nós também já tivemos aqui um estudo sobre isso, né? Que era necessário para a adoção de medidas em desfavor de uma pessoa que houvesse ali testemunhas, era necessário que o fato estivesse de alguma maneira incontroverso, que também é uma expressão importante para o direito contemporâneo. Porque quando o direito está incontroverso, você entende que não há nada a ser debatido ali. Olha que importante isso. Ainda 3.000 anos depois, hoje, em 2025, nós ainda usamos desses princípios valiosos de justiça nas nossas vidas e no sistema judiciário brasileiro da contemporaneidade. Então, aqui a pessoa seria recebida dentro da cidade. Agora, qual é a característica dessa cidade? A pessoa vai ficar lá na cidade e não e é isso? É só isso? Acabou aí? Não, não acabou aí. Porque ainda que tenha sido por um descuido, houve um descuido que gerou a morte de uma pessoa. Então, o que está acontecendo aqui é outro valor que nós usamos na contemporaneidade. A dosimetria da pena. Veja, você mata alguém dolosamente, você também precisa ser morto. Mas você mata alguém por acidente, então você não será morto, mas haverá consequências. Quais são as consequências? Vamos continuar o texto. E habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade, à sua casa, à cidade de onde fugiu. Então, quais são os requisitos? E prestem atenção, agora a gente vai pensar com a cabeça de cristãos. Nós já estamos na nova aliança. Vamos pensar o que isso tem a ver com Cristo, estes fatos que estamos lendo aqui. O culpado, veja, ele é culpado. Ainda que não tenha sido a intenção matar, ele tem uma culpa, que ele gerou a morte de uma pessoa. Então, o culpado será recebido do lado de dentro da cidade. E, recebido do lado de dentro, será julgado. Comprovada a inexistência de dolo, ou seja, não houve mesmo a intenção, ele será colocado em segurança na cidade e na cidade ficará, de alguma maneira, preso. Olha só que interessante. Está preso, ele está proibido de sair da cidade. Ficará preso. Mas preso até quando? Até a morte do sumo sacerdote. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui, gente? Olha só. A morte do sumo sacerdote é o fato que gera a libertação do culpado. Quem é o nosso sumo sacerdote? Nós que estamos em Cristo. Nós que somos nova criatura. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quem é o nosso sumo sacerdote? É Cristo. Temos as nossas culpas. Nossas culpas são expiadas e nós somos libertados da prisão das nossas próprias culpas. Como? Com a morte do nosso sumo sacerdote, que é Cristo. Olha que texto lindo! Olha que texto lindo! Vamos lá. Então, designaram, então aqui a gente vai falar da lista das 7 cidades, ok? Designaram a Quedes, na Galileia, na montanha de Naftali, e a Siquém, na montanha de Efraim, e a Kiriat Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá. Então, essas 3, Quedes, Siquém
E Hebron, a gente conhece mais com o nome Hebron, né? Essa cidade, mas ela se chamava antes Kiriat Arba. São as 3 cidades que estão a oeste do Rio Jordão. Então, aí está sendo lida na ordem do norte para o sul, ok? Do norte para o sul, são estas as 3 cidades que estão disponíveis. Lembrando que Siquém, que é a cidade do meio, é aquela que fica entre o Monte Gerizim. Vocês lembram disso? Que ali existia o Monte Gerizim e o Monte Elba, e é aquela cidade específica na qual se havia o entendimento que as pessoas precisariam escolher. Quem escolhe ao Senhor precisa escolher se quer as bênçãos ou se quer a maldição. Você vai escolher o caminho da obediência ou da desobediência. E os 2 montes tinham essa representatividade. De um lado, o monte que indicava a bênção, que é o Gerizim. E do outro lado, o monte que indicava a maldição, né? Essa cidade de Siquém, só relembrando para vocês que cidade que é essa. E além do Jordão, ou seja, na Transjordânia, lá do outro lado do Rio Jordão, onde hoje é o país que se chama Jordânia, inclusive, né? Na direção de Jericó para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Aqui não está elencado na lista do norte para o sul, porque a cidade de Golã é que está mais ao norte, né? As chamadas Colinas de Golã, lá em cima, no nordeste do território hoje de Israel, é uma área disputada, inclusive, né? Se é de direito de Israel, do Estado contemporâneo de Israel ou não, enfim. Tem um outro tema. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se apresentar diante da congregação. E vejam só como esta situação aponta para nós e para Cristo, porque existe uma, um clamor justo daquele cujo membro da família foi morto dolosamente por alguém. Então, olha só, havendo um pecado frontal cometido, existe o clamor pelo sangue do outro lado. O que está escrito no livro do Apocalipse? Que o Senhor virá e ele virá com uma vara de ferro para esmigalhar, para julgar todo o mal. E o que será feito? Será feita a vingança por todo o mal, porque a vingança só pertence ao Senhor. Nós não temos condições de administrarmos com justiça qualquer vingança no mundo espiritual. Então, nós somos incapazes de justiça plena. Nós cometeremos erros e, portanto, seremos injustos. Por isso, nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido, confiando que a verdadeira justiça e plena justiça daquele que é onisciente, conhece todos os detalhes do caso, inclusive aqueles que são invisíveis para nós, este será o vingador da nossa causa. Que é o justo juiz. Glórias a Deus, que é um dos nomes do Senhor, inclusive. Esse que a Ananda falou aqui. O justo juiz é um dos nomes do Senhor. Agora, o que acontece conosco, que somos de Cristo? Nós estamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquilo que está na abertura do Salmo 91, de fato acontece para nós. Então, nós somos recebidos neste refúgio do Senhor. E sendo recebidos neste refúgio do Senhor, sendo culpados, e percebam que ainda que sem intenção, nós não temos como não pecar. Todos aqueles que não estão em Cristo não têm nenhuma opção na vida senão pecar. Até quando intentam fazer o bem, o fazem com raiz de pecado. Então, a única libertação para todos os fins espirituais está em Cristo. Não existe outro caminho. Só existe um caminho para a libertação espiritual. E então, o que acontece? Aquele que é capaz de dar a libertação espiritual, ou seja, aquele que dá a sentença de libertação para nós, é aquele que a dá através da sua morte.
Por isso, também no Antigo Testamento, aquele que era culpado ficava na cidade de refúgio, preso, porque se ele saísse da cidade de refúgio, ele estaria sujeito ao vingador do sangue. Então, para que ele estivesse livre do vingador do sangue, ele também precisaria estar preso dentro da cidade. E essa era uma cidade levítica, ok? Todas essas 6 cidades eram cidades levíticas. Então, enquanto essa pessoa estava lá dentro, esta pessoa estava se submetendo ao ensino dos levitas e sacerdotes. Vocês percebem que existe aí também uma finalidade de reconstrução dessa vida? Que também é um valor dos sistemas de administração penitenciária da contemporaneidade? Quando nós olhamos hoje para os sistemas de administração penitenciária que existem no mundo, o que esses sistemas pretendem? Que essas pessoas sejam reabilitadas para voltar à sociedade. 3.000 anos atrás, isso acontecia em Israel. Essa pessoa ficava a cargo de levitas e sacerdotes. Lembrando que tem uma diferença entre o nome levitas e sacerdotes, porque todos os sacerdotes são levitas, mas nem todos os levitas eram sacerdotes do ponto de vista de estarem dentro do tabernáculo ministrando, ok? A gente já falou sobre isso também quando a gente estudou, né, a linhagem levítica. E então, esta pessoa ficava a cargo de levitas e sacerdotes, tendo de aprender até que morresse o sumo sacerdote. Morto o sumo sacerdote, esta pessoa estava liberta e tinha autorização para sair da cidade de refúgio sem que houvesse o direito do vingador do sangue poder vingar. Afinal, o sumo sacerdote já estava morto. E isso apontava, evidentemente, para Cristo. Que coisa, hein, gente? Que texto. Eu quero perguntar se alguém gostaria de orar por nós, em cima desta palavra, lembrando que nós temos como sumo sacerdote aquele que está sobre nós com uma autoridade que é mais do que levítica. É porque ele é sumo sacerdote não da ordem dos levitas, mas da ordem de Melquisedeque, o sumo sacerdote da linhagem eterna. Quem poderia orar por nós? Quem poderia orar? Agradecendo por fato de termos um sumo sacerdote perfeito. Que o sumo sacerdote que morria no passado, né, no Antigo Testamento, ele tinha pecado, hein? Ele também era um homem pecador, ele precisava pedir perdão pelos próprios pecados. Nós estudamos isso também já aqui, né? Antes de ele pedir perdão no dia da expiação por todo o povo de Israel, né, no dia do Yom Kippur, o dia da expiação, ele precisava antes pedir perdão pelos seus próprios pecados, porque ele também era pecador, diferente de Cristo. E por isso Cristo pode redimir todos os nossos pecados de maneira definitiva, porque só ele era sem pecado. Quem ora? Eu oro. Glória a Deus, Rô. Senhor, nosso Deus, é o nosso Pai. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença e eu quero clamar juntamente com meus irmãos em favor de nossas vidas, porque a cada dia nós pecamos contra Ti e o Senhor tem nos perdoado. E eu quero Te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de arrependimento, de constrangimento diante da Tua presença, para que o Senhor venha a todo momento nos direcionar o caminho que devemos seguir para não acontecer conosco o que aconteceu com aquele povo naquela época que tinha que ficar exilado quando cometia esse pecado de morte. E muitas vezes a gente comete um pecado de morte que não necessariamente matar outra pessoa, mas às vezes a gente mata outra pessoa em pensamento, em desejos do coração, de fazer algo com as nossas próprias mãos. Mas nós queremos entregar para que o Senhor venha fazer a justiça em nosso lugar, né? Porque nós, às vezes, nos sentimos ameaçados por alguém, tanto fisicamente quanto mentalmente, espiritualmente, mas que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e entregamos a Ti, Senhor, todas essas situações que possa, porventura, passar pelo nosso pensamento. E que o Senhor venha repreender neste momento, Pai. Que o Senhor venha nos dar vitória, que o Senhor venha a nos sarar
espiritualmente sobre essa situação. E eu entrego em tuas mãos, Pai, para que o Senhor continue trabalhando em nosso meio, continue nos moldando, nos ensinando qual é a perfeita e agradável vontade do Senhor para nossas vidas. Eu entrego em tuas mãos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia.